João, capítulo 3, apenas o versículo 8. Evangelho que João escreveu, João 3 e 8. Amém? Que achou disso? Amém? Glória. Diz assim: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Eu quero ministrar hoje sobre vivendo o propósito de Deus nas nossas vidas. Será que o que temos vivido era tudo aquilo que Deus queria que vivêssemos? Será que nós estamos dentro da boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Será que nós temos vivido no centro da vontade de Deus? Ou estamos vivendo o nosso próprio querer, a nossa própria vontade? Ou estamos vivendo do jeito que achamos bom, do jeito que alguém nos ensinou? Estamos vivendo nos caminhos de Deus ou nos nossos próprios caminhos? A Bíblia diz que o Senhor é o nosso pastor. E diz mais no Salmo 23, Ele nos guiará pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Será que temos andado pelas veredas, pelos caminhos de justiça, os caminhos que Deus tem nos guiado? Porque Ele é o nosso pastor, Ele é o bom pastor. O pastor judeu, ele não espanta suas ovelhas, ele não tange suas ovelhas, mas o pastor judeu, ele anda, e as suas ovelhas andam atrás dele. E Jesus diz: eu sou o bom pastor, e as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Vindo o ladrão, ela não os segue, porque não conhecem a voz do seu pastor. Será que nós temos conhecido a voz do bom pastor? Temos atentado para obedecê-lo, para andar nos caminhos? Porque os caminhos que o nosso pastor, que o nosso Deus nos conduz, pode ser até pelo vale da sombra da morte. Eu vi uma ilustração sobre o vale da sombra da morte, e era um abismo muito grande, e tinha apenas um pequeno caminho, e naquele caminho tinha que passar ovelha por ovelha. Primeiro o pastor passava, e as ovelhas tinham que passar uma atrás da outra. E o salmista diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Os caminhos do Senhor, Ele pode até nos levar para lugares difíceis, caminhos que eu não entendo. Eu posso até passar pelo vale da sombra da morte, mas não temerei, porque se eu estou no centro da vontade de Deus, se eu estou nos caminhos do Senhor, eu não temerei. Sabe por quê? Porque eu não estou sozinho, Ele está comigo, Ele está com você. Bendito seja o nome do Senhor. Então, em primeiro lugar, queridos, para vivermos o propósito de Deus, muitas vezes temos que abandonar o nosso próprio propósito, a nossa própria vontade, o nosso próprio querer. Às vezes temos que abandonar o lugar que estamos para fazer a vontade do Senhor. Isso chama renúncia. Ninguém vive o propósito de Deus sem renúncia. Jesus disse: aquele que quiser vir
após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e o quê? Siga-me. Isso é renúncia. Aquele que ganhar a vida vai perder, e o que perder sua vida vai ganhar. Quem ganha para Deus perde, e quem perde para Deus ganha. O nosso problema é que nós sempre queremos ganhar, e às vezes queremos ganhar até para Deus. Quem ganha para Deus vai perder, quem perde para Deus ganha. Deus tinha um propósito com a vida de Abraão, e sabe o que foi que Deus lhe disse de cara? Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa dos teus pais. Sai daí, sai desse lugar. Muitas vezes não estamos vivendo o propósito de Deus nas nossas vidas, porque não renunciamos nada. Não deixamos a velha vida pecaminosa, a vida que desagradava a Deus, não deixamos práticas, não deixamos costumes, não deixamos pessoas, não deixamos ambientes, não deixamos nada. Não dá para você viver o propósito de Deus se você não largar o seu propósito, se você não largar, não sair, não deixar, não renunciar muitas coisas para poder estar dentro da vontade de Deus. Abraão abandonou tudo, deixou a casa do seu pai, deixou o seu clã, deixou o seu legado que havia ali, porque ele era o líder naquele lugar, e ele deixou tudo aquilo para seguir o propósito que Deus tinha na vida dele. Não só Abraão, o seu neto Jacó abandonou a sua terra. Jacó saiu da terra de Canaã, porque o seu pai Isaque e sua mãe Rebeca disse: olha, Jacó, não te casa com as mulheres de Canaã, como teu irmão tem feito, porque essas mulheres têm me angustiado. Vai até a terra da tua mãe, na terra de Padã Arã, e lá tomas uma esposa para ti. Jacó, deixa a terra de Canaã, vai buscar uma esposa longe, na terra de Padã Arã. Sabe por quê? Porque ele queria viver o propósito que Deus tinha na vida dele. Se eu quero viver o propósito que Deus tem na minha vida, eu não posso me associar com qualquer um. Eu não posso viver ao lado de qualquer um. Eu não posso ter intimidade íntima com quem não está afinado com o propósito que Deus tem na minha vida. Você que é jovem, não casou ainda, procure se casar com alguém que queira viver os propósitos de Deus na sua vida, com alguém que queira obedecer o Senhor, com alguém que queira abandonar o que for necessário, renunciar o que for necessário para fazer a vontade de Deus. Você que já casou, querido, se casou fora do propósito, então você vai ter que pagar algum preço. Mas eu quero dizer, você ainda, mesmo casado, você ainda pode viver o propósito de Deus na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia fala sobre Moisés. Moisés foi criado como um príncipe. Ele foi criado pela filha de Faraó. Ele foi criado na realeza do Egito. Mas a Bíblia diz que ele deixou, que ele abandonou, que ele não quis ficar ali vivendo os prazeres transitórios, mas ele preferiu sofrer com o povo de Deus. Moisés abandonou. Por quê, querido? Abandonar o que é bom é difícil, abandonar o que é ruim é fácil, irmãos. Agora, abandonar aquilo que é gostoso, aquilo que é prazeroso, aquilo que sua carne gosta, aí é que somos provados. Moisés abandonou tudo aquilo para sofrer com o povo lá no deserto. Então, querido, se você quiser viver a vontade de Deus, deixe, abandone tudo aquilo que for necessário. Abandonar o quê? Aquilo que impede de você viver o propósito de
de Deus na tua vida. Tudo aquilo que é empecilho, que você viva o propósito que Deus tem para a sua vida, o propósito de Deus, abandone, jogue fora. Isso é lixo, não edifica, não agrada a Deus, não atribui nada a você de bom. Então deixa, então larga, então abandona. Segundo lugar, queridos, independente do pecado, de pessoas cometendo pecado ao teu redor, você pode viver o propósito de Deus. Não coloque a culpa em pessoas. Ah, minha família, ninguém serve a Deus. O ambiente do meu trabalho é muito difícil. Não coloque, não dê essa desculpa para viver o propósito de Deus na tua vida, querido. Não dê essa desculpa. Porque a Bíblia fala de um jovem. Ele foi transportado. Ele foi arrancado de Jerusalém. Ele era de nobre nascimento, era rico, família nobre. Ele foi arrancado de Jerusalém e ele foi levado para a Babilônia. E por ser nobre, ele foi escolhido com alguns outros para aprender, para estar diante do rei, para se tornar alguém dentro do reino de Nabucodonosor. Seu nome era Daniel. Babilônia, o que tinha era pecado. Babilônia, o que tinha era iniquidade. Até a comida de Babilônia era consagrada a Satanás, que Daniel diz: eu não quero comer dos manjares do rei. Até o vinho era consagrado, nem beber desse vinho. Eu não vou me misturar, eu não vou pecar. E a Bíblia diz que Daniel propôs firmemente no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei, nem com o seu vinho, independente do pecado da tua família que está ao teu redor, que te aperta, porque a Bíblia diz que o pecado, ele nos aperta todos os dias. Ele nos convida todos os dias. Não é só você que é tentado, não. Eu sou tentado. Cada um que está aqui sofre as suas tentações. Mas todo dia eu tenho que escolher se eu vou pecar ou se eu vou obedecer a Deus. Se eu vou dar lugar à carne ou ao Espírito. Eu tenho que todo dia escolher Deus. Não se escolhe Deus apenas no dia que levanta a mão e aceita Jesus, não. Todo dia eu escolho Deus. Todo dia devemos escolher Deus. Amém, amados? Todo dia eu escolho obedecer o Senhor. Todo dia eu escolho renunciar à minha carne, à minha vontade, para estar no centro da vontade de Deus. Bendito e exaltado seja o nome do nosso Senhor. E Daniel, arrodeado de pecado, pecado ao seu redor, vivendo em uma terra pecaminosa, onde até a comida e a bebida era consagrada, ele resolveu não se contaminar. E sabe o que Daniel viveu dentro da Babilônia? Daniel viveu o seu propósito, e na vida dele o nome do Senhor foi glorificado. É isso que Deus requer de mim e de você. Independente de qualquer coisa, viva o propósito de Deus. Diga não à iniquidade, diga não ao pecado que tão de perto nos assedia, nos rodeia todo dia. Diga não. Em terceiro lugar, o caminho do propósito de Deus não é um caminho fácil. Às vezes, amados, quando nós dizemos sim a Deus, nos colocamos à sua disposição, dizemos a Ele: eis-me aqui. Ele nos coloca dentro do seu propósito. Ele começa a escrever a nossa vida. Ele começa a nos dirigir novamente. E para estarmos dentro daquilo que Deus tem para nós, muitas vezes não é fácil chegarmos no patamar de dizermos: eu estou vivendo o propósito de Deus. Eu tiro pela história de José. Deus disse: José, eu tenho um propósito contigo. Deus deu sonhos a José. E os sonhos de José era que ele seria exaltado acima dos seus irmãos.
que ele seria exaltado acima do seu pai e da sua mãe. Esse era o sonho de Deus, esse era o propósito. Aquele sonho que José tem era Deus revelando o propósito que ele tinha na vida de José. Mas para isso acontecer, José teve que ser vendido pelos seus irmãos. José teve que ser jogado numa cisterna, teve que ser levado pelos amalequitas, um povo cruel, que vendia e comprava escravos, levado até o Egito. Lá no Egito ele até viveu um tempo de refrigério na casa de Potifar, mas logo veio a calúnia da mulher de Potifar e ele teve que parar no cárcere. Só que lá do cárcere Deus o tirou e o levou para o propósito. Eu quero dizer a você, querido, você que se entregou a Deus, você que disse: eis-me aqui, Senhor. Você pode estar vivendo coisas na sua vida e você não entende o porquê de tanta luta, o porquê de traições, o porquê de tantas coisas acontecerem na tua vida. Eu quero dizer a você, querido, se você se entregou a Deus, Deus está usando as circunstâncias e Ele te levará até o propósito que Ele tem na tua vida. Você pode não entender hoje, você pode não compreender hoje: Deus, por que eu sofro tanto? Por que tanta prova? Por que tanta luta? Eu tenho buscado, eu tenho adorado, eu tenho te servido, eu tenho sido fiel ao Senhor e o negócio só piora. Eu quero dizer a você, querido, pode ser que Deus esteja usando estas circunstâncias para te levar para o teu propósito, mas no final você vai poder dizer: Deus, valeu a pena ter passado por tudo isso, porque hoje eu estou dentro e vivendo o teu propósito. Não há satisfação, amados, em nossas vidas. Não há uma plenitude, satisfação em nós, enquanto não estivermos dentro do propósito de Deus. Não há. Você pode até buscar subterfúgios, você pode até buscar se satisfazer em qualquer outra coisa, mas eu quero dizer a você: plenitude de alegria, plenitude de paz, só há na vida do servo de Deus, da serva de Deus, quando ele está dentro do propósito do Senhor, quando ele está vivendo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Enquanto isso não acontecer, vai faltar algo, vai faltar alguma coisa dentro de você, você não vai se sentir completo. Você vai pensar que são coisas, vai comprar coisas, vai pensar que são pessoas, vai trazer pessoas para você. Você vai procurar muitas coisas para tentar preencher esse vazio. Eu quero dizer a você, querido, essa plenitude só chegará quando você estiver vivendo no centro da vontade de Deus. Pode estar ao nosso redor guerra, luta, tribulação, mas se você está no propósito de Deus, aqui dentro tem paz, aqui dentro tem alegria, aqui dentro tem plenitude, aqui dentro tem o gozo e a alegria do Espírito Santo, porque mesmo se ao meu redor tudo estivesse acabando, eu tenho paz, porque eu estou vivendo o propósito de Deus. Amém, queridos? Aleluia. Por isso, Deus cuida, há um cuidado especial com quem está vivendo o propósito de Deus. Deus disse a Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa dos teus pais, e vai à terra que eu vou te mostrar. Abraão tinha que sair como um nômade, errante, no deserto, segundo a palavra do Senhor. E Abraão teme, porque havia muitos criminosos ali no deserto, muitos homicidas, muitas coisas podiam acontecer com ele, com sua família, com sua esposa, com Ló, com seu sobrinho. Mas o Senhor diz: Abraão, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Há um cuidado especial para quem está no propósito de Deus. Deus cuida, Deus livra, Deus supre, Deus dá vitória, Deus preserva. Amém, amados? Deus preserva de muitas coisas. Deus traz grandes livramentos, grandes provisões, grandes bênçãos. Vive todo aquele que está vivendo o propósito de Deus na sua vida.
Amados, viver o propósito de Deus não é só para o pastor, para o missionário, para quem tem uma chamada ministerial, não. Viver o propósito de Deus é para cada crente em Cristo Jesus. É para cada um de nós. E nessa noite, Deus está falando conosco para alinharmos a nossa vontade, a vontade dEle, para alinharmos os nossos caminhos aos caminhos de Deus, para alinharmos os nossos sonhos aos sonhos de Deus. O Senhor diz na sua palavra: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os meus caminhos não são os vossos caminhos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus pensamentos e os meus caminhos são mais altos do que os vossos. Ou seja, o Senhor falou para Israel: Israel, vocês estão abaixo, vocês estão aquém, vocês estão em falta. Vocês estão vivendo o caminho de vocês, vocês estão vivendo a vontade de vocês, vocês estão vivendo o querer de vocês. Eu quero dizer a vocês: o meu querer, minha vontade, meus pensamentos, eles são mais altos. Alinha, levanta, meu irmão, levanta, ergue, aumenta os teus sonhos, os teus projetos. Quando estamos na vontade de Deus, não há lugar para o egoísmo, não há lugar para o eu, para o meu. Eu quero dizer a você, querido, Deus não faz nada na sua vida em vão. Tudo que Deus faz em nossas vidas é dentro de um propósito. Quando Deus te abençoa para você ser um abençoador dentro do propósito dEle. Quando Deus te dá alguma condição financeira, Ele não te dá apenas para você esbanjar, ou você curtir aquilo que Ele está te dando. Ele te dá tudo isso, sabe para quê? Para que você possa colocar dentro do propósito que Deus tem na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo que há em nós, tudo que Ele nos deu, é para ser usado para o propósito dEle. Eu quero dizer a vocês, querido, que eu tenho vivido nesses meus 18 anos de convertido, eu tenho procurado viver dentro do propósito de Deus. Não é fácil, amados. Não é só porque eu sou pastor, porque eu não nasci no evangelho pastor. Eu não me converti pastor, meus amados. Mas eu procurei, desde o primeiro dia que eu me converti, desde o primeiro dia que eu saí do mundo, que eu saí do pecado, que eu saí das drogas, que eu saí do mundão, eu procurei pautar a minha vida na vontade de Deus. Eu aprendi a orar, a perguntar a Deus: Deus, essa é a tua vontade? Esse é o teu querer? Tu estás nesse negócio? Eu aprendi com Davi. Davi não saía para uma peleja, para uma guerra, sem consultar o Senhor. Ele dizia: Senhor, irei eu contra o inimigo, perseguirei o inimigo, alcançarei o inimigo. E Deus dizia: vai, porque tu alcançarás, eu serei contigo. Às vezes Deus dizia: não vai agora, ainda não, vai por outro caminho. Ele era um homem que tinha, por isso que era um homem segundo o coração de Deus, porque ele era um homem que consultava Deus, que tinha o zelo de querer saber qual era a vontade de Deus. Há esse zelo em nós? Há esse zelo em você, de tomar decisões, perguntando a vontade de Deus? Não estou falando de besterol não, irmão, porque tem muito besterol por aí, né? Eu já vi gente que perguntava a Deus que sapato ia usar, se o preto ou se o marrom, se a calça clara ou escura, se a camisa manga comprida ou manga curta. Não é esse besterol não, amados, mas em coisas sérias. Tem pessoas tomando grandes decisões sem consultar o Senhor. Tem pessoas saindo, mudando de cidade sem consultar o Senhor. Tem pessoas entrando no namoro, no noivado, em um casamento, deixando emprego, deixando trabalho, fazendo compras, fazendo muitas coisas sem consultar a vontade de Deus, sem perguntar ao Senhor. Eu aprendi desde cedo a consultar a Deus, e Deus sempre tem me dado uma direção e uma resposta. Quando eu me converti,
eu já sabia que Deus tinha um projeto na minha vida. Já sabia, porque Deus falou comigo, tinha uma convicção de que eu seria um pregador, de que eu seria um pastor. Às vezes as pessoas vivem sem convicção, não sabem o que vai acontecer, o que será, qual é o propósito, qual é a chamada, o que Deus tem para a minha vida. Não viva assim, querido. Mas viva dentro de uma chamada de Deus na tua vida. Quem tem chamada de Deus não é só pastor não é só o missionário, não é só o diácono, o ministro de louvor. Você, cada um aqui tem uma missão, tem um chamado do Senhor para a sua vida. Então venha viver dentro daquilo que Deus te chamou. Para que Deus te chamou, meu irmão? Em que área Deus quer te usar? Em que Deus quer te usar? Se coloque à disposição do Senhor e venha viver a vontade de Deus, porque não há nada que traga mais alegria, satisfação no coração do que você saber que você está vivendo um propósito de Deus na sua vida. Deus uniu eu e Fabiana porque havia um chamado para mim e um para ela, e nós começamos a namorar, noivamos e casamos com a visão da chamada, com a visão de fazer a obra de Deus, não é? Eu lembro que Fabiana logo não resistiu ao meu charme, né? E logo se apaixonou. Foi amor à segunda vista, né? Mas era Deus unindo os propósitos. Diz ela que retrucou o Senhor e disse: não, Deus, eu não quero não. Ia perder, tá vendo? Ia perder tudo isso aqui, ó. Olha o que ela ia perder, ó. Mas era Deus conduzindo. Eu lembro que com pouco tempo de crente, eu não entendo porque os crentes hoje em dia não têm maturidade como antigamente nós tínhamos. Eu tinha um mês de crente e eu sentei com ela lá no CAI, que era acampamento, retiro de carnaval. Sentei com ela lá no CAI, que chamei ela na grande e disse: olha, vamos orar. Se for de Deus, amém. Se não for, amém. Mas também, irmão, eu tinha ouvido o testemunho do pastor Marcos, né, na noite anterior, do ministério dele, que ele estava namorando com alguém quando ele ficou viúvo, e que ele viu o ministério dele como um ônibus com aquela pessoa e o ônibus indo de ré, e o negócio não acontecia. Então ele acabou o namoro e depois ele começou a namorar com a pastora Alice e casou. E eu ouvi isso e eu quis para a minha vida. Foi quando eu conversei com ela e nós começamos a orar. Oramos até Deus confirmar, amados. Até Deus falar. Porque as pessoas já vão orar querendo ouvir um sim de Deus. É ou não é? Deus, eu vou orar. Sim, diz sim, Jesus. Eu estou orando, mas diz sim. Eu quero ouvir sim. E às vezes você quer tanto ouvir sim, que você ouve sim, sem Deus dizer sim, amados. Tudo é resposta. Se ela olhar para mim e der a paz do Senhor, é porque é de Deus, né? Aí, tudo é direção, tudo é resposta de Deus. Aí e nós oramos, Deus confirmou, Deus foi confirmando, confirmou, reconfirmou, porque foi uns mais de 2 meses orando. E hoje, eu vivo meu ministério, eu vivo a bênção que eu vivo na minha vida, na minha casa, porque eu sei que eu tenho vivido dentro do propósito de Deus, porque eu obedeci o Senhor, porque eu ouvi o Senhor, mesmo com pouca conhecimento que eu tinha da minha fé, um mês de crente, mas eu tive maturidade de conversarmos, de orarmos, de buscarmos a direção de Deus, e tem sido assim tudo nas nossas vidas, irmãos. Você acha que nós viemos aqui para esse buraco, como alguém já disse que aqui é um buraco, né? Esse fim de mundo aqui? Nós achamos que nós viemos porque queríamos vir. Viemos para cá, sabe o que? Dentro de um propósito. Viemos morar aqui, não é? Você vê como Deus abençoa, porque nós decidimos obedecer a Deus. Deus nos deu uma casa, nós vivemos 10 anos, 10 ou mais,
10 anos de casados, vivemos de aluguel. E quando compramos o terreno aqui, esses terrenos aqui que Deus nos deu, compramos aqui, não havia nada. Os irmãos que é do tempo sabem disso, não havia casa, não tinha nada aqui. Começaram a construir aquelas casinhas ali. E nós ousamos em ir atrás. Ficamos 1 ano e 2 meses correndo atrás de documento, documento vai, documento vem. Não tinha energia, não tinha bits, não tinha não sei o quê, mas saiu a casa. Hoje nós temos nossa casa própria. Pagamos como fosse um valor de um aluguel, né, que pagávamos lá em cima. Essa casa aí serviu de quartel-general para construir aqui. Aqui não tinha água, aqui não tinha energia, lá tinha água e energia, tinha uma mangueira que vinha de lá para cá, tinha uma extensão de lá para cá, fazíamos refeições lá, tudo isso dentro de um propósito de Deus. Quem está dentro de um propósito de Deus, ele é ricamente abençoado, amados. Deus tem o melhor para aquele que está dentro de um propósito. Viva o propósito de Deus na tua vida, meu amado. Porque a vontade de Deus é boa, é perfeita, é agradável. Para darmos qualquer passo que demos aqui, para comprar o pré-moldado, para comprar o que for, para fazer tudo que fizemos aqui, joelho no chão, perguntando a Deus, pedindo direção. Eu lembro no dia que fomos fechar o pré-moldado aqui, eu lembro que eu me ajoelhei na sala, logo cedo, e fui fechar o negócio. E eu disse: Deus, fala comigo, me direciona. Eu senti uma paz no meu coração, porque a paz de Cristo é um árbitro em vós. Não faça coisa alguma se não houver paz. Ainda que todo mundo diga que não vai dar certo, se houver paz, vai. Porque essa é a direção de Deus para a tua vida. Houve paz, fechei negócio. Os irmãos da época sabem como foi difícil o cara entregar os pré-moldados, sabe a guerra que foi. E eu pensava que ele não ia entregar, aí eu lembrava, não, Deus falou comigo. Se Deus falou, Deus se responsabiliza. Eu tinha uma paz no meu coração. Quando eu queria me entristecer, quando eu pensava que não ia acontecer, eu lembrava do dia, da oração e da paz e da direção que Deus me deu. Aí eu sentia paz, eu me alegrava e dizia: Deus vai fazer, porque se Deus falou comigo, Deus se garante, Deus se responsabiliza. Porque a vontade dele, amados, é tudo dentro do querer de Deus. Eu quero te convidar nessa noite para viver no centro da vontade de Deus. Amém, amados? Vamos ficar de pé comigo nessa hora. Isso é um convite. Venha viver no centro da vontade de Deus. Vai ver que as coisas não estão acontecendo na tua vida. Escute só. As coisas não estão fluindo. Não acontece, não desarna, não sai do lugar. Pode ser que você está assim em tua vida parada, estacionada, porque você não está vivendo a vontade de Deus. Porque você está vivendo a sua vida sem pautar no querer de Deus. O que Deus quer? Qual é o teu plano? Qual é o teu propósito? Deus não fará nada na tua vida sem um propósito que culmine uma bênção para o seu reino, para a sua obra, para a igreja, salvação de almas. Tudo o que Deus faz é com esse propósito, irmãos. Deus não vai te abençoar por abençoar. A Bíblia diz: vocês pedem e não recebem, porque não sabem pedir. Vocês pedem para esbanjar na vossa vida. Peça a Deus, mas diga: Deus, seja feita a tua vontade na minha vida, Senhor. Você pode até estar querendo alguma coisa, escute só. Você pode estar até desejando alguma coisa, mas você vai dizer: Deus, que seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Eu quero muito isso, Deus, porque já teve coisas que eu quis muito, mas hoje eu sei que não era a vontade de Deus. E mais, eu sei porque não era a vontade de Deus, porque Deus tinha algo muito melhor preparado para mim. Amém, amados? Está disposto a deixar, a renunciar,
a largar o que foi necessário e dizer: Deus, eis-me aqui, Senhor. O vento sopra, ouve-se a sua voz, ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai, assim são todos que são nascidos de Deus. Diga: Deus, sopra teu vento e me leva segundo a tua vontade. Deus, sopra teu vento na minha vida, e eu quero ser soprado para o centro do teu querer, para o centro da tua vontade. Sopra em mim, vento do Espírito, e me leva para as veredas da justiça, me leva para aquela bênção que o Senhor tem na minha vida. Eu quero viver, Pai, teu propósito. Eu quero alinhar os meus sonhos aos sonhos de Deus. Eu quero alinhar a minha vontade à vontade de Deus. Eu quero alinhar o meu propósito ao propósito de Deus. Eu quero dizer: Deus, me guia, me dirige, fala comigo, Senhor. Eu não quero dar um passo sem ser na tua vontade. Estou disposto a te obedecer. Eis-me aqui, Deus. Você vai entrar na vontade de Deus. Ali haverá plenitude, ali haverá alegria, mesmo que tudo ao seu redor esteja ruim, mesmo que tudo ao teu redor esteja contrário. Mas se você estiver na vontade de Deus, haverá paz no teu coração. Deus te guiará, mesmo em lugares áridos. O melhor de Deus é a sua vontade. O melhor de Deus é o seu querer. Largue aquilo que é bom, aquilo que você gosta, por algo excelente, por algo superior, por algo melhor. Aleluia. Feche teus olhos. Você quer sair da tua vontade e você quer vir para o centro da vontade de Deus, sai do teu lugar. Vem aqui na frente, sai do teu lugar. Vem até aqui. Você quer dizer nessa noite para Deus: Deus, eu quero ir para o teu propósito. Eu quero ir para a tua vontade. Sai do seu lugar. Eu quero viver tudo que Deus tem para mim. Sai do seu lugar. Aleluia, sai do seu lugar, vem aqui. Oh glória, oh glória. Eu sinto a presença do Senhor aqui. Oh aleluia, vai adorando, vai adorando, vai adorando. Eu queria louvar apóstolos adorando. Oh aleluia, bendito é o teu nome, Senhor. Eu quero estar no centro da tua vontade. Eu quero estar no centro do teu querer. Oh, louvado seja o teu nome, Senhor. Eu quero sair da minha vontade e vir para a tua vontade. Eu quero alinhar a minha vida, os meus sonhos, os meus projetos aos teus sonhos, os meus caminhos aos teus caminhos, Deus. Pessoas que têm vivido tristes, pessoas que não têm vivido bem. Não há uma plenitude de alegria, porque você não está vivendo a vontade de Deus. Porque você decidiu viver a sua vontade, viver ao seu bel prazer, ao seu querer. Mas nessa noite é noite de renúncia. Essa noite dizer: Deus, seja feita a tua vontade na minha vida, Deus. Guia-me, Deus, guia-me. Guia-me no teu querer, guia-me na tua vontade. Guia-me na tua presença, Senhor. Guia a minha vida, Senhor, meus passos. Eu quero sonhar os teus sonhos, Senhor. Eu quero andar nos teus caminhos e não nos meus. Oh, eu quero que a tua vontade prevaleça e não a minha. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Tem pessoas aqui pagando preço muito alto, porque decidiram viver a sua vontade, porque decidiram pagar o preço por algo que não era de Deus. Mas Deus te diz nessa noite: venha para o centro da minha vontade. Retorna para o centro do meu querer. Eu entendo que existe um plano. Eu entendo que existe um propósito de Deus na nossa vida, desde antes de nascermos.
Quando eu leio o Salmo 139, que o salmista diz: os meus dias foram escritos e contados por Deus, sem que eu vivesse nenhum deles. Eu era uma célula sem forma no ventre da minha mãe, e o Senhor já conhecia todos os meus dias. Eu não creio que isso seja uma predestinação, mas eu creio que seja que Deus, Ele já tinha um plano para você viver, desde que você era uma célula sem forma no ventre da tua mãe. Deus já tinha um plano. Deus ali já tinha um projeto para você viver. Mas nós nascemos, nós crescemos, e muitas vezes nos desvirtuamos desse projeto de Deus. Saímos da vontade de Deus e passamos a viver a nossa. Mas quando encontramos Cristo Jesus, quando aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós saímos dessa vontade, da nossa vontade, e agora estamos na vontade de Deus. Se você disser sim para Deus hoje, haverão sonhos que serão mudados na tua vida. Caminhos serão mudados na tua vida. Portas se fecharão, portas se abrirão. Deus tirará pessoas da tua vida, colocará outras pessoas. Deus fará com que você ande no centro, viva no centro da vontade de Deus. Você quer isso para você? O vento vai soprar. E quando o vento de Deus sopra, é para colocar tudo no seu devido lugar. O vento vai soprar aí. Existem coisas que você dizia: ah, eu quero isso, quero ser isso, quero viajar, quero ir embora, quero fazer essa coisa, quero o concurso público, quero ser empresário. E Deus está dizendo a você a partir de hoje: o plano mudou, porque esses eram os teus planos, mas agora ouve minha voz, e você viverá dentro do meu querer, dentro da minha vontade. Quem sabe você não será um missionário, uma missionária. Quem sabe o que Deus vai fazer na tua vida. Quem sabe se você não será alguém bem sucedido para ajudar os mais necessitados, para ajudar no reino de Deus. Eu não sei qual é o plano que Deus tem na tua vida, querido. Quem tem que saber é você. Tenha um zelo, pergunte a Deus. Feche seus olhos. Ó Deus, nós estamos dispostos nessa noite a fazer o teu querer e a tua vontade. Que o teu vento sopre sobre nós. Levante suas mãos. Que o teu vento sopre sobre nós. Que o teu vento sopre sobre cada um que está aqui. Que o teu vento sopre agora. Agora sopra o teu vento, Deus. Começa a dar um novo rumo. Começa a guiar por novos caminhos. Deus tem novos pensamentos para a tua mente, novos sonhos para o teu coração, novos sentimentos para a tua alma, um novo caminho para os teus pés. Deus tem um novo caminho para a tua vida. Você está saindo da tua vontade, está entrando dentro da vontade de Deus. Mão levantada, repita comigo: Senhor, nessa noite eu ouvi a tua voz e eu estou renunciando, eu estou deixando o meu querer e a minha vontade, os meus sonhos, os meus projetos, e eu quero dizer ao Senhor: seja feita a tua vontade, 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 assim na terra como é no céu. Seja feita a tua vontade, Deus. Eu quero viver no centro da vontade do Senhor. É ali que eu quero habitar. É ali que eu preciso estar. Bendito seja o nome do Senhor. Grande é o plano. Maravilhoso é o projeto que Deus tem contigo. Coisas grandes vão acontecer, porque o nosso Deus é o Deus de coisas grandes.
você vai começar a viver o novo de Deus. Você vai começar a viver a vontade de Deus. Levante a mão e diga: a partir de hoje, eu estou vivendo. Começa a viver o projeto de Deus, a vontade de Deus, o plano de Deus na minha vida. Bendito seja o nome do Senhor. Você veio para a vontade de Deus? Você está na vontade dele? É o melhor para você. Você vai ver como vai ser diferente. Não faça nada sem consultar o Senhor, sem perguntar a Ele, porque a partir de agora você está vivendo o propósito de Deus na tua vida. Amém, amados? Você pode aplaudir o nome do Senhor? Glória a Deus. Dê um abraço ao seu irmão que está ao seu lado. Deus abençoe. Vamos viver os planos de Deus.